Aí, pessoal, vai dando a nota aí. 1, 2. Tem vários, deixa eu ver. Uma vez eu tava em casa assim. Mas se eu vejo isso aí, eu enlouqueço. Ai, o Gil pra enlouquece fora. e fala, me leva. Nossa, me é leva. muito lindo, assim. Ó. E nós vimos antigos ainda, que era aqueles que ficavam bem espaçados e atravessava todo o céu, assim, sabe? Cortava fora, assim. Ficou mais lindo. E tu não sabe se tu tá zonzo, parece que tu tá zonzo, porque as estrelas ficam andando. Ah, ainda bem que eu olhei isso aqui, ó. Já pensou eu na hora do... Peraí. Super fácil. Peraí. Eu medo Aí, disso. ó. Vou deixar até abertinho aqui, ó. Não, vamos falar sobre OVNIs. OVNIs. Mas tudo que tu Tudo que você quiser. Tudo que tu Não, quiser. Tá bom. Tudo que você quiser Não, falar. a ideia é que seja bem Sim. tranquilão, bem... Ó, eu vou ficar com esse aqui hoje, ó. Eu adorei esse. Ficar gravando, já que o assunto é doido, acho que vale esse óculos aqui, hein, pessoal. Thank you. Obrigada. Tu vai começar igual como sempre? Quer começar? Não, eu não. Ai, tá. Então tá. Eu Começando agora a segunda temporada do nosso podcast. A gente já tava com muita saudade, né? Estávamos com muitas saudades, eu acho que demorou pra voltar, né? Ai, sim, eu também acho. Mas estamos aqui de volta, com um convidado super especial, mas antes de falar dele, nós vamos agradecer aos nossos apoiadores Cantina Mascarão, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos e Mercadão do Óculos. É isso, galera. Eu queria só fazer um adendo aqui pra pegar a câmera aberta aqui, ó. Essa nossa imagem. Um foco aqui na boca da Bruna, que é uma obra de arte da Andrea, minha Andrea amigona, que já Menon, esteve aqui no nosso maravilhosa. podcast. Uhum. Um beijo, a Andrea tá linda e na foto ficou mais linda ainda. Dá pra usar essa foto aqui pra propaganda. Ai, obrigada. Obrigada, Andréia, te amo. E é isso, galera. Vamos começar com um assunto que tá bem alta, né? Pelo menos na internet, nas fakes e nas real news. E nós temos uma autoridade aqui no assunto. Meu amigo Tom Miller. Maravilhoso. Quantos aninhos já de pesquisa e... Tem o canal. O canal é tempo já também, né? O canal tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. A pesquisa, 15. Uau. 16, por aí, eu acho. E tu começou com... Tu sempre te interessou ou foi como uma... Não, é família já. É histórico de família. Sério? Teve... Conta um pouquinho aí. O meu avô sempre contava as histórias quando eu era pequenininho, mas eu nunca dei bola, né? Nunca achei que fosse alguma coisa assim, o real, enfim. Daí deu o caso Varginha, eu era pequeno, devia ter uns 7 anos quando deu o Varginha. E aquilo eu fui gravando todos aqueles acontecimentos. Em 2005, eu tinha 16 anos, daí eu fiquei sabendo da Operação Prato, que aconteceu lá em Colares. E daí ali eu falei, não, tem alguma coisa da época do que o meu avô contou. Porque na época que aconteceu em Colares, o meu avô, lá na minha cidade, aconteceu também, em Birubá. Colares é da ilha. É da ilha, né? Colares lá no Pará, né? Lá no Uhum. norte, né? E a minha cidade natal é Ibirubai, aqui no sul. E aconteceu um caso parecido, um discorde em cima da cidade. A cidade inteira viu, lá em Ibirubá. Então aconteceu tudo aquilo que eu vi ele contando e peririm. Quando eu fiquei maior, eu entendi o que ele estava falando, né? Eu falei, bom, deve ser alguma coisa interessante para se pesquisar. E comecei a mexer, futricar, peguei livro aqui, livro ali. E não parei mais. Tô lá desde os 16. E virou uma referência no assunto, né? Porque pelo menos eu que sou leiga, né? Enfim, no assunto, quando eu penso em OVNIs, eu já linko com o teu nome. Isso E, não, vou falar isso, vou contar isso porque quando eu e o Bruna nos conhecemos, eu sempre falei, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu misturo um pouquinho ainda, na minha cabeça um pouquinho misturado o OVNI, o extraterrestre com o espiritual, Certo. É uma bola de neve na minha cabeça, eu não O consigo... místico, científico, tudo Isso, junto. eu não consigo diferenciar muito. Uhum. E aí eu falava pra Bruna, contava histórias, enfim... E ela, tipo, tá, claro, Não, eu super escutava. acreditava Sim. assim, ó. Até que a gente viu
comecei a multiplicar, na verdade, o teu canal. E aí ela Comecei a me achar interessar. que eu não era tão louco assim. Sim. Falou, olha, tem mais louco no Sim, mundo, né? tem mais louco no mundo. Ela Não, achou aí eu que fosse comecei tudo a me aquela história do interessar. ET Bilu, né? Esse Bilu é Não, bom porque a demais. gente Né? escuta, enfim, comentários e tudo mais. Eu sou de São Paulo, então, por exemplo, de Varginha, super famoso em São Paulo e tudo mais. Mas pra mim era algo tão distante, tão lúdico, até escutar você falar sobre o assunto, que me prendeu assim completamente. Eu falei, gente, uau, realmente acontece, realmente pode ter. E tu acha que essa coisa da gente ficar nessa dúvida do é real, não é? É pelas organizações meio que, não sei se mantém escondido, ou não, Boa os parte. governos em si. Boa parte dos governos, do que a gente tem como base para ufologia hoje, é descrença geral, né? Agora que o pessoal está começando a despertar, porque agora não tem mais como frear. O pessoal tem, né, câmera o tempo inteiro junto nos celulares. A internet, se eu publicar agora aqui do outro lado do mundo, o pessoal já vai poder ler ou ver alguma coisa. Então hoje é muito difícil de frear. Uma vez tinha as revistas, tinha os jornais. Se a Globo falava sério, o pessoal acreditava. Se a Globo ridicularizava para todo mundo, né? E o Varginha foi um caso. O ET de Varginha, aconteceu alguma coisa estranha na cidade, teve mortes, teve o médico legista alegando que aquilo é realmente estranho dentro de uma... E o caso de Varginha é aquele que eles disseram que recebia o raio. O Varginha é o caso das meninas, das 3 meninas que viram o ET num canto de um terreno lá. E um soldado faleceu, o soldado que capturou a criatura, né? E mais 2 animais morreram no zoológico e morreram de causas diferentes, estranhas, né? Que o veterinário que fez a autópsia não conseguiu identificar a mucosa enegrecida dos órgãos, uma coisa que não acontece com raças, com espécies diferentes. Eles se alimentavam de coisas diferentes e morreram da mesma causa. Então o veterinário não soube explicar, não faz muito sentido. Faz sentido. E o rapaz que morreu também não faz sentido, porque ele tinha um ferimento, inflamou, e ele não podia dizer do que era o ferimento, era tipo um arranhão, e foi um dos que ajudou a carregar a criatura, e esse rapaz faleceu. E ele falou pra mãe dele antes de falecer, a mãe dele até hoje confirma isso, né, que ele falou, ó, quando tudo isso passar, a gente vai conversar sobre isso, sobre o que aconteceu aqui, agora eu não posso falar. Mas ele faleceu antes do... E pela inflamação do... Pela inflamação, o legista falou que aquilo lá é impossível também uma pessoa morrer por causa de um furúnculo, né, que era no caso se ele tinha. Então, até hoje é um mistério, né. E Varginha ainda é ridicularizado com todas as provas que tem. Ainda é. Ele ainda é o ETzinho que tá lá na praça de Varginha. Eles viraram pontos de pegar ônibus, né? Que são discos voadores na cidade. Então virou um turismo. Virou um pra cidade. E eles capturaram, e se tem notícia de onde, se eles levaram, ou se eles guardaram o rapaz. Tudo... a partir daí é tudo lenda urbana. Desde o avião que pousou, que era dos Estados Unidos, veio pra cá. Sim. A NASA, que já tinha 3 agentes da NASA já em Minas Gerais. Na época eles estavam procurando alguma coisa dias antes disso acontecer. Mas eles não sabiam, ninguém sabia por que eles estavam por ali. Então tem um monte de coisa assim que, pega uma coisinha aqui, pega uma pecinha aqui, uma ali. Quando tu começa a juntar tudo, tu vê que não é só aumento da população. Porque falaram que era um morador de rua que tinha sido atingido por granizo. E as meninas tinham visto essa pessoa num canto, abaixada. Ele era o Mudinho, se eu não me engano, era o apelido dele. Um morador de rua, todo mundo conhecia ele, querido lá pela população. Só que quando o coronel deu o depoimento sobre isso, que era uma pessoa normal que estava ferida, eu acredito que um granizo não vai ferir a pessoa a ponto de desfigurar ela, né? Do jeito que as meninas contaram. Ele citou essa pessoa como uma criatura. Quando ele fez a coletiva de imprensa, ele não falou uma pessoa, ele falou a criatura. E um dos repórteres se ligou nisso e pediu, mas tu tá chamando uma pessoa de criatura? E daí foi encerrada a sessão ali e nunca mais se falou sobre isso. Então tem todo um mistério aí de Varginha, né? Até hoje.
Até hoje, Tem. né? Não, e até hoje é muito falado, pelo menos em São Paulo se fala bastante, e virou piada. Eu já tinha escutado, enfim, por pesquisar, mas só pelo nome Varginha eu já, tipo, não levava muito. Isso. Falou ET de Varginha, a galera já abre Sim, um sorriso. a assim. galera não leva muito a sério, né? Então meio que... É. E aí aquela que eles foram atingidos pelo raio, daí foi Colares. Isso, Colares, Operação Prata. Que diziam que chupava o sangue e tal, né? Isso, confirmado pela médica, né? Que também ficou bem conhecido, né, Tom? Sim, pra mim é o melhor caso do mundo, assim. É disparado o melhor do mundo. E é brasileiro, né? E aconteceu em 77, 78 lá em Colares, pegou uma parte da Amazônia lá, da mata, mas a maior parte do tempo ficou ali naquela área ribeirinha ali da ilha de Colares e no Pará, né? E esse é o que mais tem provas. Se chegar na internet e entrar no arquivo nacional que tem, todo mundo pode acessar isso, então não é uma... E a gente nem sabe essas paradas, né? A gente Eu não vejo sabe. que às vezes tu mostra os documentos e mil coisas. Lá no canal tem os links, eu sempre deixo os links Aham. embaixo. O pessoal clica, acessa, tem que fazer um cadastro no Sim, arquivo nacional. aham. Mas tem acesso a todos os documentos. Lá dizendo, a luz pairou a tantos metros, atacou a pessoa teve tal ferimento no lado esquerdo do peito, e peririm, assim. Tudo minuciosamente feito pelos militares. Pelos né? militares. Então não é o Tom Miller que foi lá, viu uma luz no céu e falou, era disco voador. Aham. Não, eram os militares que ficaram lá um ano, quase um ano, de uns 10 meses, ficaram lá analisando cada coisa, tanto que eles ficaram um bom tempo não acreditando nos moradores. E nesse tempo não se repetiu. São coisas que Se repetiram. Enquanto os militares estavam lá, faleceram pescadores enquanto estavam nos seus barcos lá e eles morreram por causa dos ataques. A luz chapava e eles diziam que sugava o sangue, mas na Aham. verdade eles até hoje não entendem o que era retirado. Tinha falta de algumas coisas no sangue. Quando tiravam as amostras para fazer exames, faltava alguma coisa no sangue. Era como se deixasse a pessoa anêmica com aquele raio. E ela perdesse a força e desmaiasse. E alguns morreram, mas de medo, de susto, do coração. Eu seria essa pessoa. A maioria, eu acho. Eu ia morrer do coração. Os pescadores morreram, eles ficavam... A médica disse que dois... Petrificados. Eles ficaram tão enrijecidos que eles não conseguiam colocar eles dentro do carro, eles tinham que colocar com as pernas pra fora das janelas, assim, porque eles não conseguiam dobrar a pessoa. Imagina. No corrida. É uma história fantástica, assim, eu acho que de tudo que a gente tem na ufologia, hoje nada se compara à Operação Prato. E tudo em português, fácil de acessar, cheio de fotos, né, porque tem fotos dos discos voadores, o que é mais engraçado, né, a gente vê sempre aquela foto borrada, De uma luzinha. aquele vídeo meio que tu não sabe se é drone, se é avião, e na Operação Prato não, tu vê aquele negócio gigante, assim, eles fotografaram bem. Então, e eles têm uma característica específica ou não? Não, é que nem nós, assim, não existe só um disco voador, não existe uma espécie. Tem várias marcas de disco. Tem o esportivo, tem o clássico, Tem o clássico, um pratinho em cima do outro. Então são vários Tem tipos. vários tipos. Tanto que até nos documentos da Operação Prato eles desenharam todo tipo de nave possível. O capitão, o coronel, o capitão, quem cuidou, agenciou aquela operação toda, descreveram uns em formato de bola de futebol americano, aquela bola ela ficava na vertical, o disco às vezes ficava na vertical e não na horizontal, como a gente costuma ver ele na internet. Outros eram em formato de charuto cilíndrico, outros eram só bolas que atravessavam o mato inteiro, que a gente conhece como boitatá aqui. Eles já tinham outra percepção a partir daí, né? Eles falaram, cara, isso aqui não é um fenômeno gasoso, não é nada, um raio bola. Isso é uma inteligência mesmo, né? Que incrível. Por trás daquilo. Uau. É muito bom, né? Vai Deixa lá, eu- vai. tá. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero. vou encher de Vai curiosidade, lá. né? Porque, leiga, né? Então, as pessoas que vê, enfim, elas são obrigadas a relatar, por exemplo, pilotos de avião, que eu já vi ali no teu canal, eles precisam relatar. Hoje eles são influenciados a relatar. Entendi. E a maioria não relatava porque era um processo burocrático muito grande, né? Então, se ele falasse com a torre que estava vendo algo, depois ele teria que relatar. Isso ia dar dor de cabeça, tinha que passar. Eles vão fazer 1000 perguntas pro piloto. Mas o piloto, quando sai dali, não quer ficar trancado numa sala, ele quer ir pra casa, quer descansar, né?
Então a maioria, deve ter muito disso, que a maioria vê e é isso Não aí. fala. Fala com o piloto, conversam e, né? Eu já conversei com os pilotos e eles dizem que é assim. A gente já viu tanta coisa seguindo o avião, mas a gente nunca relatou. Agora eles começaram a relatar, porque agora eles viram que deu essa abertura pra não ser um assunto de maluco. Aham. Tá todo mundo falando, a Exato. imprensa tá apoiando quem tá vendo, então vamos falar, né? Vamos falar E abertamente sobre daí, isso. agora começou Porto Alegre, um monte de caso, né? Aham. A gente tava assistindo. São Paulo que vem a linha Curitiba e São Paulo para Porto Alegre vê muito. E os pilotos estão filmando, estão relatando. E o que se entende é que eles ficam nesses... São lugares que ficam? Ou por algum motivo? Porque eu penso na minha cabeça que é algo tão veloz, que é algo tão... Eles vão ali, passam ali... Mas não que eles estacionariam num... Sim, que eles tivessem Um fixo, um local fixo. um ponto, né? O meu avô, ele falava uma coisa que eu achava interessante, quando o meu avô é falecido já. E ele sempre falava que tal hora, em tal ponto do céu, eles aparecem. E nós morríamos de rir quando ele falava aquilo. E eu dava risada, eu falava, então tá bom, né? Tá bom. E daí... Meu avô faleceu e tal, e um dia eu tava na casa da minha avó e eu falei, quer saber, eu vou ficar naquele horário. Era 8h30 que ele falava, 8h30, ele tinha um número bem exato, 8h34, 37, não lembro. Eu fiquei parado, olhando e plim, a luzinha lá. Ele falava que era um portal, mas só piscou uma luzinha, beleza. Uhum. Eu vi aquilo, mas ele dizia que era de lá que saía. Enfim, não sei o que o meu avô via, né? Mas ele tinha esse ponto fixo, ele sabia que era naquele ponto lá. E os pilotos, esses pilotos das companhias que vinham para Porto Alegre, eles relatavam sempre no mesmo ponto também. Daí alguns falaram, não, é o Starlink. Aham. Porque de novembro a fevereiro, ele ficou mais visível aqui no sul. E realmente, ele aparece só num ponto. Naquele ponto, quando ele passa naquele ponto, o sol reflete e lá ele vai brilhar. Minha mãe é pescadora, então na noite ela vê muito. E ela filmou vários daqueles. Eu falei, não, isso aqui é o Starlink. Uhum. É bem no horizonte, assim. Tu vê, mas é uma luz tão grande na noite, assim, que tu se assusta. Se tu não conhece. Se ver, Eu começo vou confirmar que é um OVNI. Que eu quero muito ver. Pode levar, me leva. Me leva. Eu quero tanto ver. Mas eu tenho muito. casos, eu tenho relatos de amigos nossos Sim. que já viu várias vezes aqui. Ele sai pra caminhar com um cachorro e tal, e ele falou que várias vezes chama a atenção dele algumas coisas, e que teve um dia que ele acordou, tipo assim, ele acordou do nada, devia ser umas 2, 3 da manhã, já tava dormindo há um tempo, e ele foi pra fora e ele conseguiu ver claramente, que ele falou, achou que ia ser abduzido, mas que ele conseguiu ver claramente, inclusive chamou a esposa, Acordou enfim. a esposa pra ver. Só que daí eles se assustaram, entraram, sabe? E não filmaram nada. Nada, não, eles ficaram... E é assim. E não filmou não. Né? Eu também não filmei quando eu vi. E aqui em Nova Prata tem uma história muito legal. Eu não acho que eu não sei. Conta. Que tem uma muito legal. E Tem vou várias, fazer na verdade. nosso vizinho, galera, Cantina Mascarão. Vamos apoiador. brindar a vinda do Tom. Tem. Delícia. Eu amo vinho, sou amante de vinho. Essa começa a ser a época boa de tomar vinho, né? Agora Fica começa o quente. outono, já começa a Tá descer achando melhor. Né? É. Conta essa história do Então, curiosa. em Nova Prata tem várias histórias. Mas uma delas, a que mais me chamou a atenção, aconteceu aqui na praça principal. Em cima da praça. Era também madrugada, a mulher acordou, ela tem um estabelecimento, acho até hoje aqui. Pelo menos quando eu morei aqui, ela me contou isso quando eu morava aqui em 2011, 12. E ela contou que ela acordou na madrugada também, ela mora aqui no centro, e ela despertou assim, plim, era umas 2, 3 da manhã, com uma luz na janela dela. E ela achou que era os postes de luz que estavam no céu. Ela falou, nossa, mas por que tá tão claro, né? E ela abriu a varanda do apartamento dela e tinha um negócio. Ela falou um negócio, ela não sabia, porque toda testemunha de disco voador, quando vê, a gente fala disco voador, mas não é disco voador, né? É um objeto voador não identificado, que tem várias formas, não é um disco, né? Ela não sabia descrever o formato que ele tinha, se era oval, se era discóide, o que era, mas era algo passando na frente do apartamento dela, e ela jura pra mim que tinha dentro alguém olhando pra ela.
ela via que ela estava sendo observada. Meu Deus. E passou por cima da praça de Nova Prata, que tem até aquela árvore bonitona ali no meio. Passou por cima, sem barulho nenhum. E foi passando e foi embora. Não refletiu luz, não fez barulho. Ela só viu aquilo, ela e o filho dela. Não posso falar quem, mas... Sim, claro. Ela vive aqui ainda, se ela estiver assistindo. Se ela estiver assistindo, por esqueci favor. essa história. Eu se vejo isso. Já pensou? Nossa. Depois foi num... Não, o Gil chama e fala, me leva, me leva. Também. A gente teve um caso parecido lá em Veranópolis, que foi também, a minha namorada viu. Ela abriu a janela, ela teve aquele instinto de, vou pra janela. Quando ela abriu, tinha um negócio passando, mas bem longe, não dava pra identificar que nem a testemunha daqui. Passou na frente, quando ela olhou, ele parou e ficou... Ela sentiu que tinha alguém também observando e depois continuou. Foi a única vez que ela viu algo assim, que tinha alguém observando. Eu fui pra janela, eu vi de longe, assim, o negócio indo. Não consegui pegar o contexto do negócio. Mas tem esse testemunho de que tem algo observando. Que a pessoa entende que aquilo ali não é um drone ou um helicóptero, um raio-bola. Até porque os drones estão mais comuns agora, né? Nos Sim. últimos 5, 8, 10 anos. É o que eu sempre digo. Até vai sair um vídeo agora na quinta-feira lá no canal sobre a Montanha Brown lá na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, que são essas bolas de luzes que saem dentro da floresta lá. E daí todo mundo fala, beleza, tem uma estrada, passa os carros, é uma luz, alguém vê e imagina. E a ciência comprovou que lá não tem luz de carro, tem de trem, não tem nada, zero. E o solo foi pesquisado para ver se não tinha algum tipo de gás, tipo boitatá, claro. Gás, enfim, metano, alguma coisa saindo que pudesse gerar algum tipo de luz. Também não tem. Então, foi descartada toda a parte científica, eles não conseguiram descobrir o que era. Porém, essas luzes são descritas desde o século XVIII pelos índios, que tiveram lá umas brigas e tal, e morreu muito índio, e eles dizem que são os espíritos das esposas que vão tentar achar os maridos que morreram na guerra. Então, essas luzes já são descritas desde o século XVIII. E como a gente no século XVIII não tinha drone nem balão meteorológico, então... Sim. E essa... Uau. É que eu acho que o movimento que se dá com a afirmação disso tudo, né? A mudança que dá no paradigma mundial dos fenômenos, das religiões e tudo isso, eu acho que altera muito, né? Porque vai saber quantas dessas lendas, deuses e tudo mais que cai por terra, né? Exatamente. É a mesma coisa, eu tava vendo outro dia no Pacífico tem uma ilha em que é como se fossem uns índios lá, e na década de 80, 90 levaram o Rambo pra lá, e eles cultuam como um deus. Até hoje. Então tu imagina quantos Rambos a gente não cultua sem saber o que é, né? Como eles desceram Então, do céu. por isso que eu acho que é tão... É imenso, é um assunto que é estranho, dá a entender que eles não, que realmente tem um poder, tanto do governo como das religiões, para não deixar isso ir tão para frente, porque se a gente começa a se questionar sobre a Bíblia, sobre os deuses, sobre como agora a gente está explorando outros planetas, se a gente uma hora vai descer em algum planeta e tem galera lá, e daí a gente vai embora do nada, volta depois de anos, estão lá cheio de estátua do cara lá também, né? Que aconteceu com a tribo. Então tem muita coisa que freia a ufologia para isso, eu acho, para bloquear um pouco da ideia de que, tá, peraí, vamos rever mais da metade da nossa história que tá tudo errado, né? Exatamente. Pega a Bíblia é uma delícia. A Bíblia, assim, tu lê aquilo, tu fala, meu Deus do céu, vamos começar a traduzir mesmo o negócio pra ver o que eles estão falando. Exato. Quem que desce no meio das nuvens, no meio do fogo, da fumaça. Se colocar, enquanto o cara narra um trecho da Bíblia, colocar uma foto de um foguete descendo no meio do fogo, assim, vai ficar bem bacana, né? Fica bem interessante. Bem interessante. É muito os paradigmas. As pessoas te procuram para relatar, sei lá, conversas, experiências, sei lá, de que foram abduzidas e depois voltaram. Sim. Já teve esses casos? Sim, tem semanal. Principalmente por e-mail, né? O pessoal acha por e-mail, vai mandando. E às vezes manda um textão, às vezes manda um vídeo.
Tem gente que não sabe aonde procurar ajuda. Enfim, a gente tem psicólogos, psiquiatras, pessoal que faz regressão, que pode ajudar, às vezes, a entender o que a pessoa tá passando, né? Porque às vezes é algo da mente da pessoa mesmo e ela começa a linkar uma coisa e acha que aquilo é a verdade, né? Então, tem que ir eliminando todas as possibilidades. Mas tem muitos casos aqui na região. Teve um caso recente perto de Veranópolis, entre Fagundes e Veranópolis. Um caso bem bacana também. Não sei o que viu a nave em cima deles, da família. Tava trazendo a filha pra cá, pra Nova Prata, pegar ônibus pra faculdade. E sim, tava vindo buscar ela e simplesmente eles olharam pra cima, tinha um negócio enorme. Ele tentou explicar pra mim que era como se fosse um Boeing. Isso nas palavras dele, tá? Porque quando a pessoa fica em choque pra tentar explicar, ela não consegue achar muito a definição do negócio. Ele gaguejava, ele tentava falar e não saía as palavras quando ele me falou aquilo. Ele mandou um áudio primeiro. E era como se o avião tivesse de bico em cima do carro deles. Pensa ver um avião, sair pra fora e ver um avião parado em cima. Ele tentou descrever como um avião. A gente sabe que não era um avião. Sim. E ele tentou explicar aquilo, então a gente vê que tem uns casos absurdos aqui na região. Que acontecem quase sempre no interior, Sim. E por que isso, será? Não sei, eles gostam mais, acho, da calmaria do interior, né? Será que é por ser mais afastado de... Existe uma dúvida também sobre o porquê que eles aparecem para umas pessoas e para outras não, né? Por que a pessoa fica a vida inteira sem ver uma luzinha no céu e outras eles conseguem... entram no quarto e falam com eles, que nem os outros, né? Sim. Então até hoje não tem uma explicação. Daí tu vai pro lado espiritual, se a pessoa... Uns usam como mais evoluído pra, às vezes, rebaixar o outro também, né? Também. Entra pro meu grupo que daí tu vai ser evoluído o suficiente, daí ganha uma grana vai levando as ter pessoas essa pras montanhas pra ter contato, né? Tipo o caso do ET Bilu. É um caso, né? O cara levava a galera lá pro meio do mato, acendia umas luzinhas no meio do mato, ganhava uma grana. É a Disneylândia da ufologia, né? E até hoje tem galera que vai lá, que vê coisa e acredita que aquilo lá é real. Aí é uma pena, né? Porque acho que tira um pouquinho da credibilidade. Daqui a pouco a pessoa tem tanta expectativa e fé nisso que é fé. Cria o fenômeno. E o que quer dizer? E nessa das abduções, coisa assim, eu tava vendo um caso. Só tenho que ver se não foi, inclusive, no seu canal. No teu canal. Do carinha que desenhou com detalhes da nave. Agora não lembro de onde é que eu vi. O Arthur Berletti? Ali de Sarandi, não é? Sarandi? Não sei, eu sei que desenhou perfeitamente como era. Ele dizia que não sabia desenhar. Pode ser que foi no canal. A gente tem 600 e tantos vídeos. Pois é, agora eu tô confundido também. Sim. Se for, não foi, mas... Sim, aqui tem dois casos... Que dão detalhes, né? Isso, de como detalhes. Era. O caso que mais chama a atenção é o caso do Arthur Berletti de Sarandi, né? Que trabalhava na prefeitura, era tratorista lá. Nos anos 50, ele diz que foi levado para um outro planeta, né? Ele foi abduzido e levado, viu o outro planeta, viu como as coisas aconteciam lá. Isso em 53, se eu não me engano, 54. E o homem... E voltou uns dias depois e tal, e escreveu o livro. Mas e ele ficou sumido nesse tempo? Ele ficou sumido, a família não sabia, acho que tinha morrido, e peririm, parará. Quando ele voltou, ele contou aquilo, e daí tu vai contar como, né? Fui para outro planeta. Bom, ótimo, nos anos 50. Hoje, se falar, ninguém acredita, né? Imagina os anos 50. Sim. No interior do Rio Grande do Sul, aquela galera, né, grossa que é um pinheiro. E daí o pessoal, ele contou isso, só que ele contou tanto detalhezinho. Ele contou da colher que eles usavam, ele contou da TV. E quando ele contou que viu o planeta azul, redondinho, ele contou isso antes da primeira imagem. Do primeiro homem sair e fazer a órbita da Terra. Uau. Quando o homem falou que a Terra era azul e redonda, foi uns 4, 5 anos depois do Arthur Berletti. Ele falou, não, eu vi. Eles me colocaram num funil, ele falou funil querido, né? Provavelmente uma luneta, alguma coisa. Ele olhou por aquilo e viu a Terra redondinha. E ele escreveu isso no livro. E no planeta, ele descreveu um aparelho em que ele enxergava as pessoas e as pessoas enxergavam ele.
E daí lá ele desenhou como se fosse uma TV, onde a pessoa que estava dentro da TV conseguia ouvir e falar com ele. É tipo o que a gente faz com o celular Meu hoje. Deus. Em 53, ele Sim. descreveu isso. Já tinha TV em 53 ou não? Lá pra eles provavelmente não, né? E, tipo, a TV que não. já existia, mas não pra nós aqui, tava longe de chegar, Aham. né? E uma TV colorida, ele via tudo colorido e era um webcam, né, na época. E isso ele descreveu em 53. Todo mundo chama ele de louco, né? Com certeza. E eu não tenho o que dizer. Eu li o livro, assim, ele é muito detalhado mesmo, assim. Fica difícil de acreditar, mas ninguém, assim, teria uma criatividade tão grande na época. Ninguém teve, ninguém escreveu Então, nada. certeira, né? Certeira do que ia ser um dia o nosso futuro, né? Exatamente. Falou das roupas, falou da água, que era mais leve que a nossa, e que os carros já estavam lá, também já voavam, né? Então, isso já veio com uma ideia que até hoje está tentando alcançar e não vai. E ele voltou e falou isso a vida inteira. E quando ele estava para falecer, ele continuou, as pessoas tentaram dar uma pressionada, né, no leito de morte dele ali, ele sempre confirmou a Aham. história. Ele, o Nelson Tasca, que também foi um abduzido de Chapecó, que teve uma marca nas costas, veio um médico alemão pesquisar essa queimadura nas costas dele. Não conseguiu achar explicação, ele também conta que foi para outro planeta, foi para dentro de uma nave, desculpa, porém não foi para outro planeta. Ele foi para baixo da água, que aí muda a nossa percepção de Aham. eles estão lá fora ou eles estão aqui. Pois é. Ele foi a 180 metros abaixo do nível do mar, segundo o ser que estava dentro da nave com ele. Ele falou, tô em outro planeta, né? A primeira coisa que ele já tinha um leve conhecimento, mas pensava que isso não podia existir. E eles falaram, não, tu tá a 180 metros abaixo do nível do mar. E daí eles fizeram as pesquisas com ele, depois também largaram ele lá em Chapecó, com aquela queimadura. Enfim, também já é uma Bom pessoa... que eles devolvem pro mesmo lugar, É, né? Bom que... Bom que eles marcam no GPS, ó, depois devolve aqui, né? Vamos ali Né? passear e a gente já mas Porque imagina. A eu experiência, né? Eu fico Ah, eu encantado. quero. Mudei de ideia. Quero. Um passeiozinho de graça, Sim. uma... Não ia ser ruim. tira um não. pouquinho de sangue. Porque às vezes fica nesse... Se de repente é uma mudança só de dimensão, né, também. Tem várias hipóteses, a dimensão, nós no futuro visitando o passado, né? Quem sabe não vem de fora, quem sabe realmente a gente não vem, estamos procurando no lugar errado. E eu sempre digo, a gente tá procurando fora o que tá aqui dentro. De repente, Aham. sempre estiveram aqui. Sim. Talvez seja o portalzinho do tempo. A gente sabe mais hoje sobre a superfície lunar do que o fundo do mar. Aham. Então o que tem lá embaixo? Por que não, a galera não vai a fundo nisso, né? A gente tem vários pontos Sim. no planeta onde tem essa incidência de OSNI, né? Objeto submerso. A própria Operação Prato, eles falavam, eles escreviam, olha, eles saem da água, eles estão saindo da água. Eles não davam bola, eles falavam, não, como é que vai sair da água? Daí, enfim, a aeronáutica foi lá e viu que realmente aquelas luzinhas Tava saindo da água. eles mergulhavam, saíam da água com uma facilidade assim que se Muito grande. a gente fosse mergulhar um avião lá do céu para dentro da água, a gente sabe que Sim. não ia dar certo. E eles fazem com tranquilidade. Que sensacional. Uhum. Meu Deus. Hoje eu fiquei Eu impactada. fico ele impactado. fica Eu, assim. eu nunca fui uma coisa, tipo, se me perguntar, tu acredita? Não acredito porque pra mim sempre... Sim, é o ver pra Sempre crer, né? existiu. É, mas nunca nem precisei ver. Mesmo sem ver, eu acho. É verdade, Super deu, sabe? possível. Sim. Existe e não tenho uma dúvida assim, mas nunca tive Sim. experiência nenhuma. A mente aberta pra saber que a gente não tá sozinho já, É. né? Eu acho que é um mínimo, assim, pensar... seria ignorância só a gente, assim, em todo esse universo, Uhum. esse serzinho que faz bomba nuclear e coisa ser o Aham. único aqui, o ser, né? Evoluído da história, né? Exatamente. E hoje a gente tá no momento, é o que você disse, a informação tá muito, muito, muito acessível. E, por exemplo, o que eu tô escutando agora é que tá acontecendo várias coisas no nosso planeta, tipo, que tá tudo muito estranho. Porque começa assim, né? Ai, tá tudo muito estranho, tem muita coisa acontecendo. O que será que vai vir daqui pra frente? Então, tá se falando muito nisso. Como não se... Imagina, como não se falava antes. A gente tá no ápice da ufologia. No E ápice. é engraçado porque, por mais que a gente tá no ápice agora, todo mundo tá falando, as coisas passam muito corridas. Porque tem tanta informação Muita acontecendo, informação. ninguém dá bola. Quando abriu o Pentágono ali, abriram os Aham. documentos, falaram, gente, aqui ó, os discos voadores de vocês, eles estão sendo pesquisados. Uhum. Você tinha que ter parado Tudo. toda a mídia pra falar
que a gente não tá sozinho no universo, né? Exatamente. Mas não, passou corrido. O Big Brother, o ZT e o Carnaval. Pronto, lá no meio. Sim. Foi junto a notícia, Foi. assim, né? Sim. Já passou amanhã, já é outra coisa. Os jovens já nem sabem mais o que tá acontecendo. E se fosse há É verdade. 20 anos atrás... Ia estar todo mundo ia ao tá no redor livro do de história. É. Exatamente. As pessoas iam estar com os livros atualizados de história, né? E aí, e será que tá acontecendo todas essas coisas realmente tudo junto agora? Ou será que sempre aconteceu, só que agora a gente tá tendo toda essa informação? Porque tu pega ali, eu adoro aqueles, o que eu mais sigo é aquelas páginas curiosidades, enfim. E é um pouco, entre saber o que isso é verdade ou não, Entra na mesma panela, né? né? Não sei se é verdade ou se não é. Mas ali todo dia que tu pega, é milhões de coisas. Chuva de larvas e... O que foi outra coisa que teve? Fungo do não sei o quê. Os gafanhotos da É Argentina. um milhão de coisa. Muita coisa acontecendo. Mas será que é tudo junto? Ou as notícias chegam todas juntas? Ou já acontecia isso, mas as notícias não chegavam porque não eram tantas, não era tão rápido, né? Na minha opinião, é que já acontecia. Eu também acho, né? Agora é que a gente tem... Algumas coisas sim, realmente tá acontecendo, tipo, clima, né? Uhum. Algumas coisas realmente a gente tá vendo que tá zoado o negócio, porque a gente tá sentindo, né? Exato. Diferente do que a gente sentia há 20 anos atrás. Mas tem muita coisa que eu acho que a ufologia é uma, sempre aconteceu, o pessoal sempre viu, só que quando a mídia dá foco pro negócio, parece que tá acontecendo a cada hora, assim. Aham. É uma coisa absurda que a mídia, o poder que a mídia tem, tipo, tu pegar um Jornal Nacional, pegar uma CNN colocando ao vivo isso, muda completamente. Esses dias, Exato. quando teve o Datena, que ele viu um negocinho, uma luzinha passando. A gente vai ficar um ano inteiro falando de uma luzinha passando no céu, ninguém dá bola. Uhum. Mas se o Datena falou, olha uma luzinha, que é um reflexo dentro do helicóptero, pronto. É o mundo suficiente. inteiro, é o suficiente para o mundo inteiro olhar e Exatamente. dar uma explosão e todo mundo compartilhar e, enfim, é disco voador, eles estão chegando, né? Exatamente. Enfim, poucas pessoas que têm um poder de falar assim, se eles falar que é verdade, o pessoal inteiro acredita. Né? Pode passar na cabeça deles, mas se o figura lá não falou até agora, então... Sim. E só uma... Depois vai ser até cortado. Será que, por exemplo, a mídia nacional, né? Não vamos falar em marca de mídia, mas a mídia nacional, será que ela é muito manipulada por uma mídia maior, mundial? Tu acredita nisso? Sim, com certeza. Tipo, se pegar os grupos que detêm as mídias, a maioria são grupos de fora, né? Os grandes da Inglaterra e dos Estados Unidos. E boa parte do que vem pra nós é deles. Então, é meio que é uma cópia, né? A gente só faz um Ctrl-C, Ctrl-V pra nós aqui, né? Exato. Então, se eles estão falando lá, a gente fala aqui, né? Não tem muito aquela opinião, não, vamos bater na nossa ideia. Então, o que vem lá de fora, vem pra nós, traduzido e vira notícia, né? Tanto que às vezes a gente até vê as agências, a AFP e companhia, são agências que entregam a mesma notícia pra todo mundo, né? Todo mundo só refaz na sua língua, né? Então, que os Estados Unidos falar do Pentágono que é a verdade sobre o disco voador vai ser pra nós É o que aqui. vai multiplicar. É. Então a gente depende, por exemplo, deles para que dê um foco maior a isso e de repente todo mundo tome um conhecimento que A muita massa, gente não- né? A massa. A massa. Aham. Então, se eles falar, pessoal, desculpa, nunca foi de fora da Terra, isso sempre foi um balão chinês, beleza. Sim. É balão chinês pra todo mundo, né? Aham. E daí vai ter lá o Tom Miller ou fatos estranhos, alguém fala, não é balão chinês, Aham. E daí tem gente que vai pra esse lado, que quer saber mais, que não engoliu o negócio e vai querer saber o que pode ser, né? Agora que teve lá nos Estados Unidos o balão chinês, realmente foi um balão que eles derrubaram, né? Só que daí tu pensa, por que eles deram tanto foco, uma coisa que eles nunca deram foco? Eles derrubam balão o tempo inteiro. Por que agora eles deram foco pro balão, sabe? Daí teve o caso da explosão do trem, o raio, Sim. da química terrível que destruiu lá a natureza lá ao redor. Ninguém falou Ninguém daquilo. falou. Tá todo mundo falando dos balão, né? Então, às vezes, eles usam isso como algum desvio Pra tirar a atenção de Desviar a outra atenção. coisa, né? Como a ufologia tá em alta, o que falar, qualquer balão pode ser disco voador, já vai ser legal, né? Porque agora chama atenção. né? Agora chama atenção, agora chama é legal, atenção. agora é Aham. cool, é pop, É né? um bom momento pra isso. É isso aí. E a ufologia, ela
é uma ciência ou não? Ainda não. Na França diz que tem um curso, não sei se existe esse curso ainda, mas na França tinha um curso de ufologia. Aqui parece que tem um centro, eu não lembro se é em Cidreira, é naquelas praias ali, dizem ter o tal do portal. Eles têm um grupo de estudos para ufologia. Então, Sim, mas é ainda algo... Isso, tu pode estudar, mas não vai ter não é uma ciência concreta, né? Hoje a ciência fala da ufologia, né? Mas sempre colocando ela como algo ainda não comprovado, né, cientificamente. Mesmo que tenha os cientistas falando, até o vídeo que foi antes pro ar lá dos 2 físicos de Harvard, ele falando, não, tem a probabilidade de ter uma nave mãe no Isso, sistema. eu vi. O cara de Harvard fala um negócio desse, tu fala, cara, como é que eu vou contra o maluco, né? Um cara com tudo os E que eles- PhD que pode ter, fala um negócio desse. Que larga sondas e Essa tal, larva- né? Eu isso vi. aí, Então, eles estão... Parece que existe uma migalhinha sendo largada pra nós, assim, ó. Vamos se acostumando com a ideia, porque a gente sabe que existe, mas vocês ainda não estão preparados. Porque quando cair a ficha da galera, das religiões, principalmente das Principalmente a religiões, religião. vai ter muita galera pirando, né, Com a cabeça, certeza. os parafusos não vão mais porque se encaixar. vai se construir muita coisa, né? Isso aí. E a gente parece que precisa de alguma coisa, né? Pra acreditar. Isso aí. Tem que ter a tua fé, ela tem que estar Ligada ao... em algo. Aham. Então daqui a pouco E tem uma religião que é baseada em extraterrestres em Brasília. O NetGeo fez uma baita matéria sobre eles. E eles são baseados em extraterrestres. E Ai, que massa, né? Imagina! é um lugar que tem lá tipo um... É que é difícil, eu não gosto de falar muito assim dessa ideia de colocar como religião, porque no final vai virar um culto a algo sim. e uma fé cega, né? Então só existe aquilo é a realidade, né? Pedir pra sim. tomar o chazinho todo mundo toma. E então tem isso lá também, assim, aquilo, daí tu vê que a galera já começa a ficar que aquilo é a verdade suprema, e tu fala, putz, cara, já perdeu todo o encanto e ainda começa a descredibilizar a ufologia, né? Colocar ela Exatamente. a Acaba risco. misturando. Mas vamos pegar católica, por exemplo, religião católica. Os santos, Jesus, na minha concepção, são extraterrestres, porque eles não estão aqui na Terra, Isso aí, fora da Terra. eles estão fora da Terra. Então, Se vem do céu, Não, o Gil vive falando isso. né? Por isso que eu falo que na minha cabeça não sim. não E é uma lógica simples, né? é. Pensar que é extraterrestre, mas pra alguns ofende ainda falar, não, Daqui a pouco Jesus vai voltar, daqui a pouco ele volta na Sim. vizinha dele, desce. desce. Por que não? Sim. Ele vai vir aqui a pé, vai nascer de Isso, novo. isso. Claro que vai. O anjinho vai trazer ele, Isso aí. né? Sim, faz Tem- sentido. Tem vários, tem uma reflexão simples, o que vem de cima, que vem do céu, é extraterrestre. É. Que vem de fora da Terra, né? Então não importa o que A vier, palavra já diz. se vier um pedaço de lixo espacial, é extra Aham, terrestre. terrestre, o nome já diz. Já diz tudo. Aham. Então, não, pra mim já é natural, mas pra alguns ainda, principalmente o pessoal mais da antiga, dentro da religião católica, principalmente, sim, é quase uma ofensa, né? quase Tentar uma misturar ofensa, isso. Sim. Exato. Só que não dá pra ir muito contra. Se tu começa a ler, É, porque se torna algo um tanto quanto simples, né? né? Tem mais alguma pergunta nesse que eu ia para um outro? Ai, sim, eu ia perguntar se você acha possível essa tal invasão que todo mundo fala. Que um dia vai vir a invasão Tudo de junto. extraterrestres. Você É acha? que É bem- possível isso, você acha? Não, acho que não. Eu acho que eles já estão Vocês aqui. já estão aí. Não... Eu acho que eles estão aos pouquinhos. Não, porque as pessoas falam de uma forma diferente, né? Ai, vão invadir, Isso. vão tomar o lugar. Independence Day, vai vir tudo aquelas Aham. navezinhas. Sim, aquelas Eu adoraria. histórias. Nossa, o canal ia ficar uma delícia, né? Eu ia ter que colocar um ao vivo, assim, e ficar falando lá, galera. Narrando, agora tá aqui. Ia ter um parceirinho do teu lado, né? Comentarista. Ia até ter uma entrevista exclusiva, né? Mas a invasão não. Eu acho que já tá acontecendo há tanto tempo. Já foi tá- invadida, já, É porque né? eles Então, querem já deu. invadir, né? Eu sempre digo, a gente vê assim, quando dá alguma ameaça nuclear, eles aparecem. O fenômeno fica mais exposto, sabe?
A gente teve a Ucrânia ali com aquele vai, não vai, começou a aparecer. Apareceu lá, apareceu para nós aqui, esse lance dos pilotos agora aqui. É tudo em meio à tensão de guerra. Qual a ligação, você acha? A preocupação com o planeta. Se tivesse uma preocupação, eu acho que seria essa. A preocupação com o que pode acontecer com o planeta, se acontecer realmente uma guerra nuclear, que ainda uma guerra assim não aconteceu. Várias. Foram testes, foi feito né, Hiroshima e companhia. Mas o mundo inteiro sendo bombardeado, a gente não ia aguentar. E eu acho que eles têm essa preocupação. Eles já desarmaram tantas bombas em relatório militar de luzes que pairam em cima de abrigos nucleares, que eles chamam, tem essas armas nucleares nos Estados Unidos, e desativam. Quando os mísseis estão prontos para ser atirados, eles desativam. Sem encostar, só com a luz pairando. Uau. Isso são relatórios lá do Pentágono. Então não é a gente falando do ET Bilu ou criando alguma coisa. É prova, fato. É fato. Eu sempre digo, tem a ufologia científica e a mística. A mística é aquela que eu vou falar pra ti que eu conversei com um ser extraterrestre que veio do planeta X e ele me falou que vai acontecer isso e aquilo. E eu não consigo me adaptar a essa ufologia. Eu respeito quem, acredita nisso. É fé, né? Claro. Sim. Mas eu gosto de prova, eu gosto de ver. Eu gosto de ter um relatório de provas militar falando, olha, colocando a imagem dele, que ele demorou 50 anos para construir, falando assim, ó, eles existem, tá aqui, ó. Então eu falei, poxa, se esse cara colocou a cara a tapa, quem sou eu pra colocar a minha também? Exatamente. Bora lá, vamos falar disso, né? Que sensacional. E eu ia falar dessa coisa deles, por exemplo, não consegue traçar um caminho que eles fazem, né? Será pela velocidade? Será que eles têm... Esse é o mistério ainda. Se é luz, se eles conseguem abrir portal, se eles vêm, então, de um futuro, né? Que é a ideia de uma outra dimensão. Se eles vêm de outro planeta e conseguiram, por um buraco de minhoca ali, aparecer aqui, conseguem fazer essa ligação, que eu acredito que isso pode ser possível no futuro, há milhares de anos. A gente já está descobrindo tanta coisa em 15 anos, olha o que virou a nossa tecnologia. Sim. O que vai ser daqui 50 anos, né? Então eu acredito que eles têm essas ferramentas para fazer isso. Se eles usam para o bem, eles conseguem, né? A gente vê que a gente tá remando com isso, porque a gente sempre, quando consegue uma tecnologia, é para guerra, nunca é para beneficiar nós aqui, né? E que eu ia dizer, tem muitos vídeos, enfim, falando de que, claro, são vários tipos de seres, enfim, de etnias, né? Mas tu acredita que o foco deles, em sua maior parte, é o bem? Eu acredito que sim. Eu acredito que as vindas, as pesquisas, mesmo essas, tipo Operação Prato, foi lá e sugou o sangue da pessoa, né? Que é o que eles viam. Por cima, tu olhando, reparando, é uma história assustadora pensar nisso, né? Isso é o vampiro. O vampiro, eles eram chamados de vampiros, né? Eram os demônios que a senhorinha chamava. Então, o povo lá, eles se uniam dentro das casas e começavam a bater nas panelas com madeira para afugentar, com fogueiras, e com arma eles davam um tiro para cima. Só que essas luzes passavam no meio das telhas e acertavam eles. Então a tecnologia tá lá, anos-luz na frente. Só que eu imagino que a gente faz isso com os bois, a gente faz isso com a onça no meio do mato, coloca uma tornozeleira lá para monitorar ela, para cuidar dela, né, para nenhum caçador matar, enfim. Então a gente tem um cuidado que às vezes parece agressivo, pegar o bicho, jogar uma rede, dar um tranquilizante, derrubar ele, mas para ver como é que eles estão, se eles estão se comportando, se eles estão evoluindo. As pessoas confundem, né? Isso. Então, ao meu ver, um grande laboratório chamado Planeta Terra, né? E eles vêm aqui, eles ficam cuidando de nós. Mas eles não podem dar cara. Espécie humana. Não pode, isso o que me intriga é por que eles não podem dar cara. Se é nós no futuro, eles não podem mexer no passado para não complicar o futuro. Exato. Essa é uma teoria assim que explode a cabeça, mas eu acho genial a ideia. E é o que faz você estudar cada vez mais sobre eles e tal. Porque essa coisa do tempo é muito louco, né? Se o Einstein tivesse mais uns 50 anos de idade, eu acho que ele tinha conseguido. É muito louco isso. Eu não consigo... Estão falando assim, eu consigo ter
entender, mas se eu for fazer um cálculo na minha cabeça, digamos assim, e deixar claro, eu não consigo. Dessa coisa do passado, do futuro, Nós indo pro passado, lá na época de Jesus, e descendo numa nave, e os caras anotando isso, falando, ó, os anjos desceram, quem sabe é nós aqui, o futuro, tudo de branquinho, já espiritualizado, descendo lá, falando, ó, galera, vamos fazer assim, que precisa disso, mas daí ninguém deu ouvido e deu no que deu. Enfim, né? Dá pra criar N... A gente tava assistindo até esses dias a minissérie da Malaysia Airlines. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não assisti. Não. Tá na Netflix, vale a pena, é 13 Já episódios. Por que o avião desapareceu? Como o avião desaparece? Eles fizeram uma cobertura fantástica. Foi o único avião no mundo a desaparecer na história. Que nem diz o jornalista investigativo, avião sobe, avião desce, mas o avião não desaparece. Não desaparece. E onde é que tá esse avião? Exato. Foi um portal, foi levado. Por que queriam aquelas pessoas? Estavam precisando de gente, não tinha mais vaca, levaram as pessoas. Então, e não voltaram. Não voltaram. Até hoje as famílias querem saber onde está esse avião. Não tem detalhes do avião. Todo avião de passageiro tem, de algum modo, um jeito de achar ele. Foi o único avião que ninguém achou. Teve manipulação dos fatos lá pela própria Malaysia Airlines, lá a marca lá da empresa de aviação. Então teve isso que complicou. A imprensa colocou todo tipo de teoria, né? Desde a abdução até guerra. Teve o lance do que foi levado na bagagem. Tinha uma carga que era especial militar, que era dos Estados Unidos, e não era para entrar para a China, e o avião estava indo para a China com aquela carga. Então esse avião sumiu do nada, no meio do ar, no meio do oceano. E nenhuma pecinha foi encontrada, né? Até surgiram anos depois umas peças numa praia, mas nenhuma das famílias acreditou na história. Eles falaram, não, essas peças são realmente da Malásia. Mas daí os investigadores foram lá e descobriram que serraram uma partezinha das peças para colocar uma prova falsa. Sim, aquilo não podia ter acontecido. Então, o rolo é grande, assistam que dá um boom. É tipo o World Trade Center, assim. É coisas que tu começa a falar, cara, tem coisa errada aí. Tem algo a mais. Tem algo a mais. Não é só isso. E esse foi um ponto de partida também pro Verdade Mundial, assim. Porque eu fiquei alguns anos sem mexer com ufologia. Daí quando chegou no World Trade Center, que eu comecei a ver que tinha coisa errada ali, eu falei, cara... Qual? Tem a ver, Tom? Tem ligação? Não, com os discos voador não. Ai, tá. Não. Mas é que o ponto da maldade do ser humano é tão grande assim que a gente não tem ideia do que eles são capazes assim por poder, né? Então, o que está por trás da ufologia, para acobertar, para eles ter, quem sabe, a tecnologia, eles conseguirem chegarem antes na tecnologia dos discos voadores, né? Que nem nos Estados Unidos, digamos, Área 51 e por aí. A gente acha que é ficção até certo ponto, mas a gente vê que eles têm um poder por trás disso imenso. E no 11 de setembro, que é um assunto bem delicado, foi o único prédio que caiu na história mundial em 11 segundos. Nenhum prédio caiu em 11 segundos. E aquele prédio caiu. E o tamanho que era, o tamanho que era. E aonde era. Isso. Foi o único prédio. Tudo. E vários prédios no mundo pegaram fogo por dias. E não caíram. Não ruíram em nenhuma parede. Aquele prédio ruiu. Em 11 segundos. A única coisa que causa em 11 a 15 segundos é demolição controlada. Que é depois de colocar explosivo em todo o prédio e destruir ele. Ele vem abaixo pela física em queda livre. Que é 11 segundos para todo o concreto virar pó. Então, tem uma história bem macabra por trás do 11 de setembro. O porquê depois eles precisavam de um álibi para entrar na guerra, para ir atrás do petróleo que eles tanto queriam. E aquilo ali fez assim, boom, tem coisa muito errada. Aí dali eu criei a Verdade Mundial, né? Ele começou por ali, começou pelo 11 de setembro e acabou daí misturando. A ufologia eu já estudava desde novo, né? Tive outros blogs. Quanto tempo tem o Verdade Mundial? Ele tem 12 anos. Que incrível. Ele tem 12 anos. Começou ali, eu criei ele aqui em Nova Prata ainda.
E Gente, é maravilhoso. A gente começa a assistir, é como a Netflix. Você começa a assistir ali, ó. maratona. E você fica, cada vez te interessa mais, cada vez você quer procurar. É incrível. tem muito Meu assunto. óculos, eu coloquei esse óculos antes, gente, eu achei até que era pro... Ó, não lembro de alguma coisa? Lembra Uma alguma máscara, coisa, é. esses olhos. Lembra alguma coisa? Nosso patrocinador, Mercadão dos Óculos, galera. Por isso que ele tá aqui. Sim, peguei pra mim quase. Mas é muito doido esses papos, eu fico... Não, a gente fica... E aí, agora com essa história do lixo espacial, era isso que eu ia entrar antes, né? Que tanto lixo espacial tem, né? O planeta, se olhar pelo lado do lixo espacial, a gente está quase coberto por lixo. Quase coberto. Satélites, cada pouco é uma coisa bugiganga indo, né? indo, né? O Elon Musk agora colocando... Imagina querer colocar 35 mil, 37 mil satélites lá em cima. E aquilo tudo Que girando. já a gente vai cumprir até o Sol, vai dar uma sombra. Os astrônomos estão preocupados, a visibilidade vai ficar deteriorada do que eles precisam para trabalhar. Tem uma série de coisas assim que complica a tecnologia, por mais que a gente está avançando, a gente avança e ao mesmo tempo a gente regride assim Sim. absurdamente, né? Do que era há 70 anos atrás o céu. Porque passa um pouco do limite, e né? porque a gente pensa que é algo tão novo, né? Essas experiências e tudo mais. Mas imagina a quantidade, né? Isso nem chega até nós, todos esses testes e mil coisas que eles mandam, né? Não, às vezes até chega muita coisa lá no Verdade que é só o filme e acha que é disco voador. Mas é os mísseis, é os foguetes indo pra fora, eles criam uma áurea azul, parece um anjo quando eles estão saindo da Terra. Só que se tu pega e joga um desses foguetes e pega uma comunidade lá no meio da Indonésia, eles acham que é Jesus Cristo voltando, que é um dos deuses deles lá que tá descendo. E é um foguete, né? Então tem todos esses dois lados, ao mesmo tempo que a gente tá evoluindo pra ter internet, digamos, pra todo mundo, a gente tá enchendo, poluindo todo o céu, né? E uma hora vai vir pra baixo. Já Uma tá hora vindo, vai né? dar ruim, com certeza. A gente já tá tendo esses problemas das explosões solares, tem muita coisa lá em cima que tá descendo. E não tem controle disso, né? Uau. Tom, quem tá no controle de todas essas informações, assim, que não se é passada com tanta clareza? Tipo, a NASA tem um controle das informações do que acontece. Acho que é mais os governos, os né? governos. É delicado. É delicado. A NASA, ela controla... Hoje, se a gente falar sobre espaço, a gente pensa na NASA, né? Se a NASA falou, tá falado. Ainda tem esse tipo de imagem da NASA. Ela perdeu um tanto da moral, assim, porque ela não fez mais nada, assim. A vista da Apollo 11, da Apollo 18, que eram as grandes conquistas delas. Depois eles foram tentando, eles iam para lá, iam para a ISS, para a Estação Espacial, fazer as experiências, mas não era a mesma coisa do que era uma vez. Daí veio o Elon Musk, a SpaceX, que mostrou um foguete dando ré. Não pode mais, né? Então tu pensa assim, nossa, nós somos anos-luz da NASA, e realmente a NASA ficou para trás um pouquinho. Mas quando fala assim, ó, o pessoal achou água em tal lugar, é a NASA que falou tudo, então tá tudo certo, então eles realmente acharam. A NASA controla... Ela tem mais credibilidade, né? E o americano, ele sabe fazer a imagem dele, então eles são cinematográficos, ponto. A gente vê a NASA em todos os filmes, a gente vê a NASA o tempo inteiro, a gente cresce com a NASA na nossa cabeça, né? Exatamente. Então a NASA é o símbolo do que tem lá fora, né? Eles são os guardiões. E aqui embaixo é Pentágono, é o governo, né? É os militares. Mas sempre pro lado da guerra, sempre pro lado do não, eles não podem ser maior que nós. Exato. Então, a gente é o supremo e a gente diz o que vai ter lá fora, o que a gente descobriu. O Hubble, né, esses telescópios gigantões, descobriram tantas coisas, mas o que realmente vem para nós, o que filtra e chega para nós é muito pouco do que eles descobriram. Estão se preparando pro que vem lá na frente, né? 10, 15 anos lá na frente, eles já estão sabendo. E daí vão jogando para nós agora, descobriram o planetinha X, pode ter água lá longe. Vai soltando aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos. Uau. Sempre nas migalhas do negócio. Sim. Imagina pros americanos, imagina pra nós, né? Nós aqui no Brasil. Que já chega tudo atrasado 15 anos depois, né? Imagina o que chega pra nós aqui. Os últimos a saber. Sempre os últimos a saber. Basicamente isso. Basicamente é isso aí.
Uau, que delícia, gente, esse papo com Tom. Mas antes de encerrar o início, né, da nossa segunda temporada do nosso podcast, eu quero muito agradecer a Cantina Mascaron, Viva Farma, Claudinha Store, que me veste aqui pro nosso podcast, Menon Odontologia, Homem.com, que hoje arrasou no look do Gil. Gente, tá maravilhoso. La Taverna Eventos, Turismo Gastronômico, um beijo pra vocês, e Mercadão do Óculos. Um beijo. Obrigado, Tom. Deixa teus canais aí, deixa todas pra galera seguir e saber mais, galera. É um vício. É um vício, gente, é um vício. É só procurar o Verdade Mundial no Google, no YouTube, estamos em todas as redes sociais, assim, Instagram, TikTok, onde tiver o Verdade Mundial, eu tô lá, eu e o Ananias, falando disso. E se tiverem relatos, abduções, coisas assim, pode mandar pra mim, que aí eu encaminho pro Tom. Isso aí, já dá uma verificada. E eu já vou fazer uma como é que chama? Uma verificação. Isso, e aí já manda ele vai filtrar e manda pro Tom. Eu acho uma E aí, boa. pode mandar pro @bygiovanigamba, que aí eu encaminho pro Tom. Tom, muito obrigada pela tua participação. Foi realmente uma honra te receber. Foi muito bom te conhecer, virei tua fã. Que obrigada. Bom, muito feliz, obrigado. Tchau, gente. Galera, um beijo. Beijo. Ai, Tom, é muito bom te ouvir. Deus me livre, gente. Dá pra fazer umas 3 horas. Dá pra falar de ufologia. É uma linguagem muito simples que você tem, né? A gente tenta passar o mais simples. Que faz a gente entender um pouco desse mundo que às vezes pra gente é tão distante, é tão louco, assim.